Olá, eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, editor da Alameda Editorial, e está começando a nova temporada do programa Saco de Gatos. O programa mudou, mas eu vou contar isso só depois da vinheta. Como é que mudou? O programa agora não é só da Alameda, é também do site Outras Palavras. E para representar Outras Palavras aqui nessa coedição, eu vou chamar o Antônio Martins. Olá, Antônio, tudo bem? Salve, Haroldo, tudo bom? Tudo bom, gente? Feliz de participar dessa coprodução com a Alameda. Muito promissor. Nós vamos fazer isso toda semana, hein, Antônio? Agora é compromisso, tá bom? Sem falha, sem faltar nenhuma, como diria a Maria Alice Vergueiro. E a gente está com uma convidada especial, que vai ser a nossa parceira, que tá... Que horas são aí onde você está, Yara? 21h26 da noite. Só muito pode ser da noite, né? 9h26 da noite. 9h26. Eu estou aqui de manhã e você está aí à noite. No futuro. A Yara é jornalista, como o Antônio e eu, e ela trabalha na CGTN, uma das TVs da China. E, Yara, seja muito bem-vinda ao Saco de Gatos. A gente quer você aqui também toda semana, sempre que você puder, assim, né? Se der, até mais, né, Antônio? Mas, enfim, por enquanto é isso. No começo, uma vez por semana. Gente, obrigada, adorei o convite, adoro essas novidades, adoro inventar moda, né? E eu estou aqui para trazer um pouco o olhar dessa brasileira, brasiliense, que está aqui agora radicada na China, em Beijing, e que não tem a menor vontade de voltar aí para esse saco de gatos daí. Eu quero ficar nesse saco de gatos daqui. Muito legal. Yara, é a seguinte, o programa vai ser agora um programa jornalístico, da gente analisar as principais notícias nessa perspectiva Brasil, China e mundo, e também apresentar coisas relativas ao nosso trabalho aqui na editora e do Antônio, lá no Outras Palavras. Então, seja muito bem-vindo, espero que você goste do que a gente está fazendo. Hoje a gente tem 3 grandes assuntos. O primeiro grande assunto é que o governo brasileiro está... Até vou pôr aqui, o Antônio preparou uma apresentação, vou pôr no palco, vamos lá. O governo brasileiro está discutindo a voltar a distribuir, a ter uma estatal de distribuição de combustíveis. O Brasil perdeu, como a gente sabe, a BR distribuidora para o capital privado durante o governo Bolsonaro, e agora o governo Lula parece estar disposto a recolocar essa questão em medida de urgência, por conta do segundo grande assunto de hoje, que é a guerra no Golfo Pérsico, a guerra que Estados Unidos e Israel travam contra o Irã, e que o Irã vem demonstrando uma capacidade de retaliação muito superior à esperada, atingindo refinarias e pontos de produção de petróleo que podem deixar o óleo muito mais caro. A gente também vai falar disso. E tem ainda, para finalizar, o assunto que a gente vai começar, porque ele é o mais... talvez seja até o mais importante desses assuntos, mas que está relacionado também ao petróleo, que é o plano quinquenal da China. Falar de plano quinquenal é sempre muito interessante. Fazia muito tempo que a gente não tinha essa perspectiva por aqui, de entrar nessa discussão. Yara, o que diz o novo plano quinquenal chinês? Você está com a palavra, muito legal. Então, olha só, gente, o plano quinquenal, tem que entender, ele é uma estrutura que existe desde a fundação da República Popular da China, né? Então, está no 15º plano quinquenal. E, ao longo do tempo, conversando com o tempo histórico e com as tarefas que o Partido Comunista Chinês estipula para o país, ele também muda o jeito de fazer.
Hoje em dia, eu acho muito interessante, eles têm uma consulta pública muito robusta. Começou lá no 13º, no 14º aprimorou, e este ano ela veio muito robusta. E esse tipo de consulta não é necessariamente o que o cidadão quer. Eles pegam meio que o espírito do tempo, sabe? E separam em setores. E elas vão sendo incorporadas dentro da diretriz que o país, que o Partido Comunista, que é a espinha dorsal do governo chinês, não é nem do governo chinês, do Estado, né? Porque aqui é um sistema tripartite, você tem o partido, você tem o governo e você tem as assembleias, né? Populares nacionais. É uma governança muito diferente do que a gente conhece no Ocidente. E esse 15º plano, ele é uma continuidade do 14º. O que eles fazem? Ele é o marxismo aplicado na prática, é a ciência, não é uma disputa ideológica, é um método de você analisar a realidade material e elaborar políticas para resolver determinados gargalos, problemas. E aí, algo que me chamou a atenção nesse 15º plano foi a mudança na maneira, no linguajar relacionado à política externa, até para a gente conversar com o tema de hoje. Até o 14º plano, o mantra da China era o seguinte: a tendência do mundo é o desenvolvimento pacífico. Quando veio Xi Jinping, em 2013, eles colocaram um aposto. Nunca houve tantas mudanças em um século. Agora, no 15º plano, essa construção ela sai. E entra o quê? Que o mundo está vivendo turbulências, está vivendo uma ruptura da ordem estabelecida após a Segunda Guerra. E, para bom entendedor, pingo é letra. Quando um chinês faz uma mudança da maneira de falar, é porque algo está mudando. Só que isso aqui é um Titanic, né, gente? Se a gente é gigante no Brasil, a China é um titã. E a China, ao contrário do que se imagina, não existe um imperador. Né? Aqui é uma União Europeia de 2000 anos. Você tem certos graus de autonomia nas 34 regiões provinciais. Né? Eu moro em uma municipalidade que tem status de província, por exemplo, que é Beijing. Então, o que eles determinaram? Quais são as tarefas? Eles vão dar continuidade ao desenvolvimento de alta qualidade. Eles vão investir em internet das coisas, em inteligência artificial, em novas forças produtivas, como eles dizem. Só que aí, isso não significa que eles vão eliminar a indústria tradicional. Não, eles vão acoplar a inovação, a tecnologia, a internet das coisas, a Big Data a essas indústrias tradicionais. Eles também, desde 2018, e aí eu chamo a atenção para, eu acho incrível, essa capacidade do marxismo aplicado à ciência política, né, de fato, como uma ciência, antever as coisas. Não é que eles sejam bruxos nem nada, é porque eles avaliam a questão das forças que estão em ação no mundo. Né? Eles se tocaram e falaram, olha, a gente tem que parar de só depender das cadeias de suprimento externas, a gente precisa desenvolver a nossa classe média, a gente precisa ter um mercado consumidor interno. E agora, no 15º plano, você vê uma ênfase nessa tarefa. A gente precisa fazer com que o povo chinês consuma, o consumo interno tem que aumentar. Eles precisam criar empregos urbanos, é uma questão que está posta, eles precisam disso, precisam dar continuidade, manter o alívio, né, da extrema pobreza, como é o nome que se diz. Eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza ao longo desses 70 anos. Isso não é milagre, isso é tarefa, isso é trabalho, isso é compromisso com a prosperidade comum. Mas, em essência, é isso, é desenvolver novas forças produtivas. Né? Eles precisam estar na vanguarda da produção social
para poder oferecer ao povo chinês prosperidade comum. Aqui, esse plano, ele é um dos planos. Eles têm planos, eles olham lá na frente. Eles têm planos para quando o a República Popular da China completar 100 anos, quando o Exército de Libertação Popular completar 100 anos. Eles sempre estão fazendo esses planos, né? Aí, uma coisa que eu acho interessante também de notar, voltando aqui à nossa pauta principal, essa mudança no linguajar da China, ela não indica que a China agora vai lá para o Estreito de Hormuz para poder abrir a força. Não, primeiro que não está fechado para eles. Segundo, que a China não vai se meter, não é da natureza chinesa. Agora também tem outro detalhe. A China não vai dar o primeiro tiro, mas quem der o primeiro tiro não dá o segundo, porque a China está preparada. Né? Ela ainda investe proporcionalmente a outras nações, a gente viu aí a escalada do bloco europeu, né? Correndo atrás aí dessa militarização. A China, esse ano, foi de 2,72% do PIB. É muito menos do que os outros que aplicam 7%, 5%, mas é um exército preparado, robusto. E a China, eu vejo aqui nessa situação da crise do petróleo, de fato, é um país que, acho que até antecipando, já se prepara para a transição energética desde o início do 14º plano, ou seja, ele já está entrando no segundo quinquênio, fazendo essa transição energética. Você vê nas ruas onde eu estou, a maioria dos carros são veículos elétricos, né? São veículos de nova energia. Eles têm investido muito em indústrias de baixo carbono. Então, essa crise que a gente vê aí explodindo, a China não é que ela esteja imune, mas ela está preparada. Ela se preparou, ela fez o colchão dela para poder resistir. Ela tem estoques, ela tem rotas alternativas, ela não compra só do Irã, tem muito tempo que ela está diversificando, inclusive comprando mais do Brasil, antes da Venezuela, né? Enfim, existem alternativas. Então, o cenário do 15º plano quinquenal, conversando com essa crise geopolítica, é esse, Haroldo e Antônio, porque senão eu passo horas aqui falando. Yara. Mas tá ótimo, Antônio, vai lá. É um luxo, viu, ter você aqui. A China tão relevante e tão mal compreendida no Brasil. Eu acho que ao longo dessas semanas a gente vai aprender muito contigo. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade também em relação ao plano quinquenal, porque, como estava dizendo o Haroldo, a gente tinha noção dos velhos planos quinquenais da União Soviética, uma economia praticamente toda estatizada, em que o Estado definia quantas milhões de toneladas de trigo ia se produzir, quantas de aço, e, em geral, não dava certo, porque não tinha, inclusive, mecanismos de realização, de previsão e tal. Tem um longo debate econômico sobre isso. Hoje, a China, 80% dos trabalhadores trabalham em empresas privadas. As pessoas até confundem e dizem que, por causa disso, a China é capitalista. A gente vai ter oportunidade de mostrar que isso é uma bobagem. Mas como é que o Estado coordena uma economia em que 80% das pessoas trabalham em empresas privadas? Como é que o plano quinquenal, se o Estado não tem a propriedade direta dos meios de produção, como é que ele pode coordenar e com tanto detalhe, com tanta potência, num certo sentido, como você está falando, essa economia que hoje é a maior economia do mundo, se considerar o poder real de compra? Olha, eu vou usar uma alegoria. É um Lego. E não, eles têm o controle, sim, dos meios de produção. Existe a iniciativa privada? Existe. Eu vejo como uma entidade híbrida, porque quem manda, eles não têm poder político. A economia ela está abaixo da política. Quem manda na China é o Partido Comunista Chinês. Você tem o Alibaba. Gente, você tem uma concorrência entre essas empresas. O negócio é sangue, é tiro, porrada e bomba. Sabe? É uma boicotando a outra, uma que não quer que a outra. O negócio é feio, mas quem manda é o Partido Comunista Chinês.
político. Quem dá as diretrizes? Cada uma dessas empresas que você citou tem uma pessoa do partido lá dentro. Por quê? Porque existe... Assim, as pessoas falam, é um partido único. Não, não é um partido único. Você não pode comparar o Partido Comunista Chinês com o Partido Democrata, o Partido Republicano, o Partido dos Trabalhadores, não. A minha interpretação, o Partido Comunista, ele hackeou o Estado chinês, que era uma dinastia, depois passou a ser uma república liberal, e eles hackearam. Eles têm 8 partidos que ajudam a China a governar. Só que todos eles são rodas girando para o mesmo rumo. Cada um deles tem sua tarefa, tem sua contribuição, tem a sua particularidade, mas todos eles têm o objetivo determinado pelo Partido Comunista Chinês, que é a espinha dorsal. Aí você tem o governo e outra, você tem muita autonomia nas regiões, nas províncias. Vou dar um exemplo prático. Aqui na Costa Leste, você tem, muito parecido com o Brasil, as desigualdades regionais, né? É onde está a indústria, onde está a grana, onde está o mercado financeiro, que é Xangai, Shenzhen. E ali no finalzinho, ali no sudoeste, você tem Guangxi, que é uma região autônoma, que é muito parecida, por exemplo, com Recife. Tem mangues maravilhosos. A opção dessa localidade foi investir em preservação ambiental. Então, existe, por exemplo, transferência de recursos para essa província continuar exercitando a vocação que ela tem. Você tem, por exemplo, a água da China, ela está toda concentrada no oeste. Ela está ali no Planalto, que a gente chama de Tibete, que é Xizang, né? Que é outro, é dali. Ali é um lugar muito delicado, muito sensível, porque não é só para a China, mas para a Índia, Paquistão. Então você tem... para mim, funciona, Antônio, como um Lego. Tá? E que você tem uma espinha dorsal, que é o Partido Comunista, e vocês têm disputa. Só que eles são marxistas-leninistas, eles não ficam no tweet, um agredindo o outro, falando que um é bonito, outro é feio. Não. Agora, o bicho deve pegar lá, eu não faço ideia de como, mas deve pegar. Agora, o que a gente vê é uma diretriz, e aí, agora que esse 15º plano está pronto, o que vai acontecer? Cada setor vai ter agora que destrinchar aquilo ali. Vem cá, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir essa tarefa? Aí eu trago para a minha área de pesquisa, que é moda. Como que o setor têxtil vai se locomover nisso daí? Como é que vai acontecer? Como é que Guangdong, que é o lugar onde estão as indústrias, onde está a confecção, vai conversar com Xinjiang, que é onde está o cultivo do algodão? Como que funciona a seda? Como que funciona o poliéster? Que é um problema, a gente precisa superar o poliéster. E o único lugar no mundo que pode fazer isso é a China, porque você não precisa só de vontade, não precisa só de dinheiro para comprar linho, você precisa de escala, você precisa de bens de capital. E aqui está acontecendo exatamente isso neste momento. Eles precisam fazer o que eu chamo, é uma expressão que eu chamo de transição têxtil. E isso está acontecendo em todos os setores, educação, saúde, segurança, todos eles estão incorporando essa mudança da estrutura industrial dessa fábrica do mundo, que ela não quer ser só a fábrica do mundo, ela também quer ser a prancheta de inovação do mundo. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua questão, porque é complexo, tá, Antônio? Mas essa história de que tem muita empresa privada, tem um monte. Aqui existem novas formações acontecendo todos os dias, mas quem tem poder político é o Partido Comunista Chinês. Obrigado, Yara. Antônio, mudando, mas não mudando de assunto, eu queria falar da guerra. O que aconteceu com o petróleo de ontem para hoje? Isso que aconteceu nessa mudança, por conta da guerra no Estreito de Hormuz, que a Yara citou, ela tem impactos na relação Brasil-China? Como é que a gente articula esse plano quinquenal com essa realidade imediata que a gente está vivendo? Olha, Haroldo, eu não sei se eu consegui salvar aqui,
mas a gente publicou ontem, no Outras Palavras, um texto muito interessante, acho que está aqui, ó, do Yanis Varoufakis, economista de relevo internacional, falando sobre isso. Uma das coisas que ele fala, Yara, é o seguinte: existem no sul do planeta 2 tipos de países. Os países que têm relações com a China, que têm um colchão para se proteger, que ele dá o exemplo, inclusive, de países na África, Quênia, por exemplo, em que a China os tornou quase independentes do petróleo importado, porque instalou uma rede de coletores solares que fornece boa parte da energia desses países e os demais países. O que aconteceu ontem e o que vai acontecer e que a gente tem que estar preparado e discutir é o seguinte: como você estava falando, Haroldo, o Irã foi agredido, mas o Irã, prevendo que seria agredido, acumulou uma capacidade de resposta gigantesca. Antes de ontem, Israel, com apoio dos Estados Unidos, bombardeou um grande campo de petróleo do Irã. O Irã foi interessantíssimo porque ele advertiu com antecedência as populações próximas de instalações de gás natural liquefeito, refinarias de petróleo. Ele avisou: saiam, porque nós vamos revidar. E foi o que eles fizeram ontem. Atingiram instalações no Catar, na Arábia Saudita e no Kuwait. O petróleo que os Estados Unidos tinham conseguido controlar, inclusive com a promessa de liberar estoques reguladores em todo o mundo, disparou. Está em $120 o barril de petróleo. Isso traz consequências dramáticas para as economias de todo o mundo, traz consequências para o Trump, porque a população americana está pagando muito mais caro a gasolina nos postos de combustível, e traz uma incerteza generalizada para o mundo. E o que o Yanis Varoufakis diz é o seguinte: acho que serve muito para o Brasil. Os governos têm que politizar a crise. Vai haver uma grande disputa sobre quem ganha e sobre quem perde com a crise. As empresas petroleiras, por exemplo, estão adorando, fora as que estão sendo bombardeadas, mas é pouco em relação ao geral, porque o petróleo subiu da noite para o dia, quase dobrou de preço. Então, as consequências vão depender de como os governos administram essa crise. Aqui no Brasil, por exemplo, está na hora de parar com esse paridade do poder com os preços internacionais e de fazer um esforço. Eu acho que, você sabe o que eu acho, Haroldo? Que as coisas, do jeito que estão e como podem se agravar, estão dando condições políticas para o governo brasileiro dizer: para tudo, estamos numa emergência. É como a crise da Covid, de outra natureza, mas é uma emergência internacional. Então, diante da emergência, é preciso tomar medidas emergenciais, senão a comida vai aumentar de preço em ano eleitoral, a gasolina vai aumentar de preço, os caminhoneiros manipulados pela ultradireita vão querer fazer aquelas paralisações no país. É preciso enxergar essa situação como uma situação extraordinária, na qual os governos vão ser chamados a se posicionar em favor ou da maioria da população ou dos especuladores. Antônio, sobre isso eu queria fazer um comentário, porque é o seguinte: você lembra que o governo Bolsonaro, por conta da guerra da Ucrânia, que não tinha esse impacto todo no preço do petróleo, baixou artificialmente os preços dos combustíveis até o final do ano, forçando a redução do ICMS? Aquela era uma crise que não existia, não tinha esse tamanho, essa dimensão, mas o governo Bolsonaro usou isso como uma desculpa para estabelecer um regime fiscal que causou problemas graves para a gestão Lula depois. A situação atual é outra, porque, de fato, isso é uma explosão do preço de petróleo que vai aumentar a arrecadação do Estado brasileiro significativamente e que há espaço não só para reduzir o ICMS,
mas também para repensar o modelo produtivo, né? Ou seja, a cadeia do petróleo foi muito destruída pela Lava Jato e pelo que veio a seguir. Ela não foi só um ataque da Lava Jato. O ataque da Lava Jato, que resulta na prisão do Lula em 2018, teve consequências práticas em 19, 20, 21 e 22. Né? Ou seja, o governo Bolsonaro privatizou com o apoio do Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Supremo Tribunal Federal permitiu um processo de privatização parcial da Petrobras sem passar pelo Congresso, né? A privatização da Petrobras não passou pelo Congresso. Agora, o governo Lula está muito amarrado às cláusulas legais das privatizações feitas nesse período. Então, a responsabilidade pelo governo brasileiro, neste momento, não poder se reapropriar da BR Distribuidora e da Eletrobras é, em grande medida, do Supremo Tribunal Federal. E essas duas empresas hoje são centrais para a gente pensar o futuro do país em grande escala. Ainda do ponto de vista militar, tem uma questão muito interessante nessa guerra, porque se o gasto militar da China em relação ao PIB é baixo comparado com o dos Estados Unidos, o gasto militar do Irã em relação ao PIB nessa guerra também é muito menor que o gasto militar dos Estados Unidos e de Israel. No entanto, eles têm sido muito efetivos. Israel, o Domo de Ferro de Israel é um sistema militar muito efetivo para combater a guerra dos anos 90 e 2000, os Scuds iraquianos, né? Aquela guerra em que os foguetes eram de um tipo. Para esses foguetes e para os drones atuais que o Irã produziu em massa e se organizou e planejou o uso, né? Porque não é só produzir, é também ter uma estratégia, uma tática e uma estratégia militar que torne esse arsenal efetivo. Desmontou um dos grandes mitos, né, de Israel, inclusive para a população israelense, porque a população israelense se sentia super protegida e o Irã mostrou que não está mais, né? Então, de fato, essa guerra ela tem impactos geopolíticos e econômicos muito relevantes e que é um desafio para o governo brasileiro jogar esse assunto na praça pública. Eu acho que o governo foi bem de jogar isso agora, mas eu acho que precisa escalar essa discussão. É possível que venha, porque o ideal mesmo seria reverter a estatização da Petrobras. Reverter a privatização da Petrobras e reverter da Eletrobras em conjunto, né? Talvez resgatando aquela ideia que circulou muito no início do governo Lula 3, de criar uma grande empresa de energia, né? Tem um problema isso também, que também acho que a gente tem que considerar, que também queria um pouco a opinião da Yara, porque eu imagino que o Partido Comunista Chinês viva esse problema muitas vezes, que houve um momento no governo Dilma que a Petrobras representava, o sistema em torno da Petrobras representava quase 10% do PIB brasileiro. E isso tornava a empresa muito maior politicamente do que qualquer outro negócio no país. E isso explica, de certo modo, o ataque que a empresa sofreu e também a crise que o país viveu, porque o desmonte de uma empresa dessa é o desmonte de 10% do PIB do país, né? Então, a concentração, esse também o Antônio também pode comentar, assim, retomar a BR Distribuidora seria nesse cenário o melhor caminho? Não seria bom mesmo ter duas distribuidoras e aumentar o controle sobre a BR? Uma estatal e uma com forte presença estatal, porque a BR ainda tem, né, e o governo pode elevar essa participação de algum modo.
ou seja, para evitar também a gente criar uma situação de vulnerabilidade futura. Eu vou começar pela Yara, Antônio, embora eu tenha citado você bastante, eu acho que fica mais interessante a gente ouvir a opinião da Yara nesse momento e depois a sua. Eu acho difícil comparar, são governanças muito diferentes. A China fez uma revolução, né? A China tem uma ditadura do povo. Agora, se eu sempre fico tentando fazer esse exercício, sabe? O que a gente pode aprender, se inspirar? Olha, eu fico muito chocada quando eu vejo certos cidadãos, né, aí de uma certa família que vão para o exterior pedir intervenção, por exemplo, no país de origem, né? Isso aqui não tem nem discussão, não tem nem possibilidade de uma coisa dessa. Então, isso eu quero falar da questão da soberania, a noção de soberania. E essa noção de soberania, ela não é só política, não é só do Estado soberano, ela é energética, ela é, por exemplo, aqui você tem a presença de capital estrangeiro demais, cada vez mais, é ampliação, eles chamam, né, aprofundando a reforma e a abertura, mas é tudo em joint venture. Você não tem, gringo não manda aqui não tem a menor possibilidade de uma empresa estrangeira vir aqui e tomar conta de uma área estratégica da China. Isso não existe essa possibilidade. Então, esse tipo de noção de soberania, eu acho que a gente podia aprender no Brasil, no quesito mineração, inclusive em áreas em que a própria China se beneficia dessa falta de noção soberana do Brasil, como terras raras, lítio. A gente tem, a BID comprou, né, graças ao senhor Temer, que abriu, né, fez uma xepa das nossas riquezas, levou. Aí vão criticar a China? Não, a gente tem que criticar o Brasil. Eu não quero que o Brasil venda ativos estratégicos, seja energia, seja mineração, seja energia, petróleo, né, mas também as nossas hidrelétricas, as nossas linhas de transmissões, para ser ninguém. E se for para poder fazer, que faça, aprenda com a China, faça uma joint venture. 60% no mínimo é meu. Aí agora a gente tem notícia de que um cônsul estadunidense em São Paulo está dizendo quem é que pode e quem não pode ganhar o leilão de um porto. E eu não vejo as pessoas, sinceramente, gente, isso era para a gente estar dando um escândalo, mas não. Escândalo é quando você coloca uma mulher não cis numa comissão da Câmara dos Deputados. O piti é esse, ou seja, o problema do Brasil é a pauta moral, Haroldo. A gente não discute mais a vida das pessoas, a gente discute o banheiro que ela vai, a mamadeira de piroca, entendeu? Se a mulher é cis, se ela não é cis. E esquece de discutir isso. A gente vendeu na Bacia das Almas a nossa BR distribuidora, a gente tem ali o caso da Bahia, a gente tem aí uma coisa totalmente nebulosa, tem aquelas joias, né? Enfim, é uma novela mexicana, aliás, mexicana não, muito brasileira, né? E que a minha angústia é essa, por isso que eu não quero mais voltar para o Brasil. Eu não vejo aqui ninguém discutindo sexo dos anjos, eu vejo aqui as pessoas discutindo estrada, rodovia, novas forças produtivas, e soberania não é algo que se debate. Isso é uma coisa que não existe debate sobre isso, como a gente vê no Brasil. Agora, eu só quero fazer uma observação final antes de passar para o Antônio. Eu ouvi a fala do presidente Lula, tá? E, assim, eu acho só que eu não concordo com a noção de geografia que ele tem hoje em dia. O que uma coisa que está acontecendo lá em Israel, lá no Irã, lá, tem a ver com a gente? Tem tudo, presidente. Tem tudo, desde que a gente colocou um novo modo de gestão capitalista chamado neoliberalismo, a gente está numa teia, entendeu? E a gente, no caso, é a comida da aranha. É isso, então a gente tem tudo a ver, está tudo conectado. É isso, a minha impressão daqui. Eu queria dizer que tem duas coisas, antes de passar a palavra para o Antônio, tem duas coisas, duas expressões que a gente tem que guardar disso.
sexo dos anjos, porque essa discussão da deputada Erika Hilton é exatamente essa. Né? Assim, só que o contrário, os anjos nem existem e as pessoas ficam discutindo. No caso da Érica, ela é mulher e as pessoas ficam discutindo uma coisa que existe e todo mundo sabe. Né? Ou seja, é maravilhoso usar essa expressão para essa discussão, Yara, porque ela recoloca o atraso nela. Né? E a segunda é isso: a gente pode virar comida de aranha a qualquer momento. E também gostei dessa. Vamos lá pro André. Nada como alguém que fala de tecido, né? Parece que. Invejinha boa de você, Yara, num país que se dá o respeito e que se pensa, né? Uma hora a gente vai poder discutir modelos de democracia e tal, vai ser muito interessante. Mas eu peguei alguns dados aqui, Haroldo, sobre essa questão do desmonte da Petrobras. E das consequências que isso tem para o Brasil, do neoliberalismo em geral. Eu peguei até algum material aqui. Aqui está o Lula, tá? Sobre uma notícia sobre a fala dele em relação a uma nova estatal ou a própria volta da BR Distribuidora. Você sabe o que acontece? Aqui está um outro dado da Folha de São Paulo, um estudo feito esse ano, um pouquinho antes de começar essa crise. De 2022, quando a BR Distribuidora foi privatizada, até esse ano, em 4 anos, o que aconteceu com a gasolina na refinaria? A Petrobras diminuiu o preço da gasolina na refinaria. As pessoas não sabem. Às vezes sai uma matériazinha escondida, mas isso devia ser assunto nacional todos os dias. Em 4 anos, na refinaria, a gasolina caiu de R$ 3,08 para R$ 2,57. 16% ela caiu. Sabe o que aconteceu para o consumidor? Aumentou 27,1%. Por quê? É aquilo que o Ladislau Dalbor explica, é uma forma de rentismo. Você tem um tipo de produto que é de consumo obrigatório, que é combustível, como você tem em outros setores aqui no Brasil, a energia privatizada, a água privatizada, e você tem aqueles que controlam, o cartel que controla os combustíveis, impõe o preço que quer, não por estar produzindo uma coisa nova, mas porque administra, regula um bem que é essencial para a sociedade. Então, veja isso. Com a crise, isso tende a piorar, porque o Estado brasileiro perde um instrumento que ele teria de regular o preço. Gente, pelo amor de Deus, se o preço está subindo e se a margem das distribuidoras, que são hoje todas multinacionais, aumentou tanto, vamos reduzir essa margem. Hoje o Estado brasileiro não pode fazer isso. A gente fez um estudo, em outras palavras, aqui no ano passado, pegar algumas matérias. Isso ainda foi no final do governo Bolsonaro. Você sabe o que aconteceu, Haroldo e Yara? A Petrobras sofreu num tempo em que o petróleo ainda tem enorme importância e é extremamente lucrativo. O patrimônio da Petrobras nos governos Temer e Bolsonaro reduziu 243 bilhões de reais. É um dado do Observatório Social da Petrobras. 1/4 trilhão de reais. Por quê? O que aconteceu com a Petrobras? A Petrobras Distribuidora foi privatizada. A Liquigás foi privatizada. 2 refinarias foram privatizadas, não foram todas porque houve resistência. As redes de gasoduto do Nordeste e do Sudeste privatizadas. A Petrobras produz o gás, mas quem fica com a maior parte do lucro são as privatizadoras da rede de gás. As 2 usinas de fertilizantes foram terceirizadas. A coisa da BR Distribuidora é tão chocante das refinarias. Primeiro, a BR Distribuidora. A BR Distribuidora foi criada em 71, quando o Brasil pouco petróleo produzia. Ela era líder até 2015, líder na distribuição de combustíveis. Era uma empresa mista, como você falou, Haroldo. Maioria estatal, mas forte presença no capital privado. Sabe o que aconteceu? Não houve debate no Congresso Nacional, não houve leilão. O Estado brasileiro, sob o Bolsonaro, foi vendendo as ações de maneira que
hoje se formou uma maioria privada, de controle de capital privado. Sabe quem controla a BR Distribuidora? Que o povo brasileiro passa na frente do posto e acha a Petrobras. A BR Distribuidora é hoje uma empresa que, na verdade, o nome de verdade dela é Libra. Ela fez um acordo que ele pode... Vibra, pode manter o distintivo lá da Petrobras, mas é basicamente grandes fundos. Está lá o BlackRock, está o fundo, esqueci o nome, é Samambaia, aqui é do Brasil. Primeira ação desse, sabe quanto foi vendido? Uma empresa que no último ano teve lucro de 3, lucro, não é o patrimônio, é o que ela ganhou, de 3,2 bilhões de reais. Ela foi vendida por 19 bilhões. É muito menos do que o patrimônio. Basta 6 anos de lucro, agora o lucro vai ser maior, porque ela não tem mais função social nenhuma, para pagar o que o Estado brasileiro... Sabe o que é 19,8 bilhões? É o que o Estado brasileiro paga para os rentistas, a título de juros da dívida, sabe em quanto? Em 10 dias. A gente paga 2 bilhões por dia, 2,7 bilhões. Em 10 dias, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, desperdiça o que ele supostamente ganhou com a venda da BR Distribuidora. As refinarias, sabe qual a tragédia? O diesel subiu porque o diesel é importado. Boa parte do diesel brasileiro é importado. No meados dos anos 70, onde o Brasil era super dependente do petróleo bruto importado, mesmo sob a ditadura, o Brasil se tornou autônomo no refino de petróleo, autônomo, meados dos anos 70. Você vê a regressão do Brasil. A Petrobras criou uma rede de distribuidoras organizada geograficamente, para que não fosse necessário transportar combustível em distâncias muito grandes, era tudo brasileiro, e o preço do combustível tinha uma cadeia que ia da produção, refino, distribuição, o Estado brasileiro controlava. Agora não controla mais. Pior de tudo, você sabe o que é, Haroldo e Yara? O Brasil hoje é o 7º maior exportador de petróleo do mundo, graças à Petrobras, que descobriu o pré-sal onde a Shell achava que não existia petróleo. E vai aumentar essa produção ainda. O ganho dessa produção, o valor dessa produção, é aproximadamente 60 bilhões de dólares por ano nos preços atuais. Sabe o que acontece? Esse dinheiro, a Petrobras é extremamente lucrativa, só que ao invés dela investir, deixa eu ver se eu tenho umas lâminas aqui, ao invés dela investir no Brasil, inclusive, olha o investimento dela aqui, como caiu. Em 2013 chegou a 50 bilhões de dólares. Governo Bolsonaro dava 10, aumentou um pouquinho agora, deve estar por volta de 20, mas muito abaixo dos níveis necessários. E ela, em vez disso, paga dividendos. Por isso que ela é chamada de vaca leiteira. Na outra lâmina a gente viu. Aqui é o capital da Petrobras. Tem muita gente que não entende. É falso dizer que a Petrobras é uma empresa estrangeira. A empresa é nacional, estatal. 50,5% das ações com direito a voto são do Estado brasileiro. Mas os dividendos são pagos para todas os acionistas, não só os com direito a voto. Esse gráfico aqui mostra Estado brasileiro, ou seja, União mais BNDES tem 37%, privados tem 73%. Dos privados, sabe qual que é a composição? 70% estrangeiros. Está aí o gráfico laranjinha. E desses estrangeiros, grandes fundos internacionais, ou seja, o petróleo brasileiro, que poderia ser alavanca para o desenvolvimento, está engordando a BlackRock da vida, está engordando os grandes acionistas da vida. Eu concordo contigo, Haroldo, que tem muitas amarras. O governo não pode fazer o que ele quer. Tem debate sobre o grau de potência que ele tem ainda hoje. Mas uma coisa que eu acho que está faltando
é criar um debate mais explícito, é mostrar claramente, é o Lula aí em cadeia de televisão e explicar, olha, a Petrobras baixou o preço na refinaria, mas nós somos dominados por causa do Jair Bolsonaro, por um cartel de empresas multinacionais que extorque você, que está pagando mais caro pela gasolina e pelo diesel. E nós precisamos reverter isso, nós precisamos reconstruir as nossas refinarias. É isso que tem que falar para a população. Como diz a Yara, a política comanda. Mesmo que não seja possível agora, cria tensão, cria consciência, cria politização e vai criando condições para mobilização social. Eu acho que isso é o passo novo que o Lula tem que dar. Não basta simplesmente falar, vou incluir no meu programa de governo. É agora. Tem que discutir com a população agora que está vivendo a crise o que foi destruído e o que é possível reconstruir. Não, perfeito, Antônio. E eu acho que a história recente do governo Lula mostra que, pouco a pouco, um grau de racionalidade tem sido incluído no debate. A redução do imposto de renda até R$ 5.000, a taxação de bilionários e milionários, tudo isso foi construído a partir de um debate sem trégua. Você fala, tem que ser assim, e vai explicando por que tem assim, porque tem que ser. É contrário digamos, ao discurso vigente, é contrário à lógica que o neoliberalismo e a globalização impuseram, mas neoliberalismo e globalização estão fazendo água. O mundo está num outro momento e o Brasil tem duas grandes fontes de recursos, né? De commodities que podem alavancar um projeto de desenvolvimento. Um deles é o petróleo, o outro é o agronegócio, e eu acho que a gente podia falar disso uma hora com a Yara também por aqui. Mas acho que a gente precisa dar uma encerrada, porque a gente já está avançado no tempo, e o programa chama Saco de Gatos, não é por acaso. Qual é o seu saco de gatos, Antônio? O que você tem aí para sugerir para a gente? O gato que eu vou tirar do meu o saco de gatos. É uma iniciativa nova que o Outras Palavras lançou ontem, chama Desafios para um Novo Brasil. Nós estamos querendo aproveitar que vai haver eleição, e na eleição é preciso que o Lula seja reeleito, porque a eventual vitória do outro candidato vai fazer a gente discutir mamadeira de piroca e o sexo do banheiro por 4 anos, fora o enorme risco de destruição do país e das liberdades. Então, nós precisamos que o Lula ganhe. Mas a frente do Lula é muito heterogênea. A frente do Lula o amarra, o impede de fazer certos debates. E a sociedade civil não pode esperar tudo do Estado. Então, nós queremos estimular, inclusive, outras iniciativas. Eu vou conversar com você, Haroldo Alameda, outras iniciativas, para fazer, estamos fazendo junto com uma faculdade importante, a FESP, aqui de São Paulo, a Fundação Escola de Sociologia e Política. Eu cuidei de uma pós-graduação lá, você sabe, né? Sei, vamos fazer parceria lá também. Mas a ideia é a seguinte, é um conjunto de seminários para discutir a crise brasileira e as perspectivas de reconstrução do Brasil depois de 40 anos de neoliberalismo. É uma coisa que a Frente Ampla não vai fazer por sua heterogeneidade. A Frente Ampla é muito necessária para ganhar as eleições, para eliminar a ameaça do neofascismo. Mas nós precisamos construir no interior da Frente Ampla um núcleo que a empurre para frente e que, principalmente, promova o debate sobre um novo projeto de país. Coisas como essa. O que a gente vai fazer com o petróleo? O que a gente vai fazer com a Amazônia, onde tem 30 milhões de brasileiros? Não é cobrir com lona e falar que tem que parar de ter atividade econômica. Que tipo de atividade pode manter a floresta em pé e oferecer para os brasileiros que estão lá empregos, ocupações mais dignas, ligadas ao turismo sustentável, ligados à indústria farmacêutica, às essências da floresta, aos saberes indígenas? O que a gente vai fazer com as periferias brasileiras, onde as pessoas padecem a violência do crime,
a violência da urbanização péssima, a violência de 3 horas para ir e voltar para o trabalho. Então, são questões como essa, sabe? Como é que a gente vai conseguir a nossa soberania digital? Que parcerias internacionais com a China, por exemplo, poderiam permitir que o Brasil se libertasse da dependência das big techs americanas? Essa ideia, esse é o gatinho aqui que eu estou tirando do saco. O primeiro debate é na terça-feira que vem, na Sociologia e Política, aqui na Vila Buarque, centro de São Paulo, e o tema é um tema importantíssimo, é como superar a lógica obtusa e arcaica do ajuste fiscal. O Estado brasileiro transfere R$ 1 trilhão por ano, 2,7 bilhões de reais por dia para os credores privados. Da onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro não vem simplesmente dos impostos, esse dinheiro o Estado inventa, o Estado lança a moeda, o Estado que lança a moeda tem uma enorme flexibilidade para inventar dinheiro. Nós queremos que, em vez de transferir 1 trilhão para os rentistas, 1 trilhão use para os serviços públicos, para a infraestrutura, para a reindustrialização, para a geração de postos de trabalho de qualidade. É esse o debate que a gente quer começar e esse o gatinho. Daqui a pouco eu vou pegar uma hora dessas aqui, o Pessoa, o meu gato de verdade. Eu estou vendo aqui que a Yara tem um gatinho de pilha, mas eu vou trazer o meu gato de verdade e é esse o gato que eu estou tirando do saco hoje, garoto. E aí? Não, não é pilha, não, é luz solar. Olha só. Transição energética até quinquilharia, minha gente. Vocês não estão entendendo. E meu gato, e esse aqui se chama Manequineco. Ele tem, assim, é um negócio... É tipo o nosso abacaxi, sabe aquele abacaxi? Eu acho lindo, eu adoro. Estou doida para arrumar um, vou pedir para alguém trazer para mim do Brasil. Ou um pinguim, uma coisa kit, que o povo chama de brega, eu adoro. E é esse gatinho aqui, por isso que eu coloco ele aqui no meu cenário para conversar com o Brasil. Ele é bem... Vai ser chinesinho. Nosso companheiro aqui. É o nosso manequineco. O meu manequineco, o meu gato com características chinesas, que eu tiro, é a China Fashion Week, que começa amanhã, depois de amanhã, aí no Brasil, na sexta-feira, no dia 20. E que, assim, para o meu olhar, né, eu estou muito feliz porque eu vou ter uma credencial, vou poder ir lá observar, né, como jornalista. Ali é muito mais do que desfile. Aliás, me interessam muito menos os desfiles. O que eu quero ver é a vitrine da transformação industrial deste país. Eu quero ver como é que estão sendo feitos esses tecidos tecnológicos, como é que a pesquisa e a inovação entrou nessa cadeia produtiva tão potente que é a indústria têxtil, né? Que se não fosse por ela, por agrouros, né, coisas boas e coisas ruins, né? A gente não pode falar de moda sem falar de escravidão, sem falar de algodão, sem falar de um monte de malefícios, mas a gente também tem potência criativa, a gente tem vitrine, a gente tem identidade, e agora eu vou estar observando, quero vir aqui contar para vocês o que eu vi, como, por exemplo, que essas grandes plataformas estão usando Big Data, internet das coisas, algoritmos dentro desse país soberano, com soberania digital, para poder cumprir a tarefa de esquentar o consumo, de fazer com que a China seja menos dependente do mercado externo. Então, é uma grande vitrine dessas inovações, como que a tecnologia vai estar presente na nossa roupa, como, por exemplo, eles estão com uma questão, um fato, a população chinesa está envelhecendo, de que forma que tecnologias de vestir podem contribuir
com esse cuidado com os idosos, e como que a China, por exemplo, está se mostrando, eu tenho escrito bastante isso na CGTN, sobre como que ela está se mostrando essa nova potência. Ela não é mais uma produtora de quinquilharia, ela produz carro, ela produz telefone, ela tem computador quântico, e a moda, ela é uma vitrine, a moda, ela é um caleidoscópio, ela incorpora ali o espírito do tempo. E aqui você tem marcas como a Anta, que ela está comprando todo mundo, ela acabou de comprar a Puma. E aí você vê como é que funciona esse capital chinês comprando essas gigantes estrangeiras, ocidentais, e quietinha, não é uma coisa que você vê estampado em nenhum Financial Times da vida, né? Então, é o soft power, e eu chamo de soft power com características chinesas. O tênis Puma agora é chinês, é isso? É de uma marca chinesa, que é a Anta, que é a marca que financia, patrocina a seleção olímpica. Tem uma outra que eu até prefiro, assim, na questão de estética, que é a Li-Ning, que eu adoro, mas a Anta é muito legal. Tem uma de bolsa, que até o dono da Louis Vuitton veio a Xangai e comprou a bolsa, porque a bolsa é, assim, gente, é linda, é a Sonmon. Então, você tem vários case de sucesso desse soft power com características chinesas, porque todos eles não é só Hollywood vendendo ideologia, é prosperidade, é o patrimônio imaterial desse país, né, com essa nação, essa civilização com 5.000 anos de história. Então, você vê isso no design, você vê aí, tem uma febre fora da China, que são as jaquetas Tang da Adidas, né, com aqueles botões, que é o objeto de desejo dos fashionistas mundo afora, mas que só tem aqui, mas que já está tendo aí também, porque globalização é isso, né? Então, o meu saco, eu tiro do saco esse gatinho todo fashion, mas ele é um fashion comunista, tá? Que nem eu. Yara, eu tentei pôr a imagem do site, mas eu não consegui. Eu tentei pôr a imagem do site da China Fashion Week, mas eu não consegui. Mas é muito fácil, só dar um Google o que vocês acham, tá, gente? Tem em inglês para quem quiser acompanhar. E tem os tradutores hoje em dia que traduzem tudo, né? Com uma boa qualidade. Eu queria tirar aqui do Saco de Gatos. É um livro, mas não é da Alameda, não. É da Contracorrente. Eu estou escrevendo um livro, Antônio, acho que eu falei para você, sobre a campanha Lula Livre. E esse é um livro que chama O Caso Lula, que ele é de 2017 ainda. Foi organizado pelo advogado, o Zanin, a Valesca e o Rafael Valim, que é o editor da Contracorrente. E é muito impressionante como havia uma consistência no debate jurídico. Cada artigo daqui mostra isso muito bem, da irresponsabilidade do que o Sérgio Moro estava fazendo, né, e do alcance, as consequências econômicas trágicas para a Petrobras, né, que a gente falou aqui, e essa distribuição de dividendos é uma das consequências, né, essa mudança na distribuição de dividendos. Uma empresa de petróleo distribuir mais dividendo do que investir é um tiro no pé no seu próprio futuro, né? Tem uma piada, Yara, antiga, sobre que qual é o melhor negócio do mundo? Não sei se você já ouviu essa piada, já ouviu? Qual o melhor negócio do mundo? O melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. Qual o segundo melhor negócio do mundo? É uma empresa de petróleo mal administrada. E qual o terceiro? Uma boa empresa de negócio de petróleo mal administrada. E qual o terceiro melhor negócio do mundo? Uma péssima empresa de petróleo mal administrada. Ou seja, petróleo é ainda central no mundo, e a gente, com a Lava Jato, uma das consequências da Lava Jato foi
perder essa cadeia produtiva, porque a hora que você verticaliza a cadeia do petróleo, os seus ganhos aumentam e essa possibilidade de investimento cresce muito. O Brasil quase reconstruiu a sua indústria naval e foi interrompida por conta da Lava Jato, né? Enfim, e eu estou muito preocupado agora, estou escrevendo um capítulo jurídico da campanha Lula Livre, que é um capítulo à parte, é um capítulo muito importante, porque é um capítulo técnico, né? Essas questões políticas precisam também de uma discussão técnica, e a prisão do Lula foi revertida, claro que nas ruas, mas também nos tribunais. Os advogados, na sua especialidade, tiveram um papel muito importante. Mas eu vou tirar vou tentar aqui, porque eu tentei compartilhar uma tela, eu não consegui aqui do Fashion Week, eu vou tentar uma outra imagem aqui que eu queria pôr, em homenagem justamente a Yara. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Vou pôr no palco. Esse livro aqui, publicado pela Alameda, Antônio e Yara, é sobre a corte, o consumo e a moda no Rio de Janeiro do século XIX. Ele foi escrito pela Joana Monteleone e mostra como esse circuito das roupas foi fundamental para a construção do capitalismo brasileiro, né? O circuito de importar tecidos, criar um campo de costureiras no Brasil, mulheres trabalhadoras que trabalhavam como costureiras, e esse circuito é fundamental para a inserção do Brasil no capitalismo mundial, né? Como diria o Marx, produção é consumo e consumo é produção. Essas coisas estão super ligadas. E essa aqui é a minha homenagem à Yara, uma sugestão de leitura para todo mundo. Ótimo, adorei. Já anotei, eu conheço a Joana de pesquisar, né? Sim, porque eu sou péssima de nomes, gente, desculpa. Mas obrigada pela indicação. Vou atrás, porque eu estou. Como é que chega esse livro aí, Yara? No Kindle, meu bem. PDF tudo chega no meu Kindle. Eu não vou me livrar. Eu vou mandar um PDF de divulgação para a Yara, para a CGTN. Quem sabe a CGTN se interessa. Mas eu estou escrevendo muito sobre moda, eu quero convidar todo mundo a ir lá conhecer a China, a partir dos chineses, né? Que é a CGTN, você encontra ali uma Torre de Babel. Aí lá vocês encontram essa humilde brasileira, trabalhadora, que está aqui, tentando traduzir esse titã para o povo brasileiro e dos países lusófonos também, né? O Antônio... Isso mesmo, viu? A gente tem isso aqui, Yara. Que bom que formamos esse trio aqui, que a gente vai poder toda semana trazer informação verdadeira sobre a China, inclusive curiosidades que a mídia de mercado não está nem aí. Vai ser uma coisa muito boa ter essas informações aqui toda semana. O Antônio deve ter ido também. Eu visitei a China 1 ano e meio atrás e visitei a sede da CGTN. Não lembro mais em que cidade, mas acho que foi aqui. Antônio, Beijing. É Beijing, desculpa. É que a gente está... Não, eu estou falando... Você não lembra a cidade, porque é Beijing, mas tem várias sedes. Sim, eu não lembro qual foi a sede que eu visitei, justamente. Eu entendi cidade. Não, a cidade eu lembro. Eu não lembro qual... Onde que eu fui na CGTN? Se foi aí ou se foi em outra cidade? Não foi aquela das pernas, aquele prédio lindo, todo... É aí que você fica, Yara? É nesse prédio das pernas que você fica? Não. Eu fico na antiga Rádio China Internacional, que é China Radio International. Eu fico... Eu moro nas montanhas, eu moro em Xinjiang. Xinjiang não, Xinjiang. É o meu bairro, é um bairro roots. Aqui não tem estrangeiro, não, eu acho bom. Tem estrangeiro no meu prédio, né? Uma Torre de Babel, mas é um bairro bem classe média chinesa. E eu adoro por conta disso. Obrigado, Antônio. Obrigado, Yara. E vamos lá encerrar ainda com a vida. Começo, gente. Temos... eu adorei. Pela frente. Valeu. Tchau, gente. Falou. Tchau. Beijinhos. Tchau. Até